Agora Deus chama Pedro: apacenta minha ovelha. Aleluia. Olha só como que Deus ele cria situações. Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos. Quem diria que hoje eu estaria aqui pregando? Porque eu corria de frente. Eu corria, pastor. Agora Deus, Jesus, ele chama os seus discípulos e começa a ensinar. E de pregar a toda, o evangelho a toda criatura. Pregar toda. É toda. Não tem só para irmã aqui, não. É toda a igreja inteira. E quando diz ide pregar, o ide não é só para o pastor, não é para o missionário, não é para os proibidos, mas sim a todos, eu, nós, a igreja, vocês que estão aqui. Porque quando Deus deu uma ordem, ide pregar, é fazer discípulos, ensinar, para que o povo pudesse fazer mais discípulos, porque a igreja veio assim expandir, a igreja tem que crescer em todos os lados, em todos os ministérios, em todos os sentidos. Agora Deus, Pedro, quando ele entendeu o seu chamado, Pedro ele começa a pregar o evangelho. Pedro ele começa a fazer a obra do Senhor. Mas naquele tempo não era tão fácil assim como nos dizem hoje em dia. Naquele tempo, né, pastor? Aqueles que pregavam, sempre tinham que pregar em lugares escondidos, porque naquele tempo aqueles que fossem pegos, ensinando, pregando o evangelho sobre Jesus Cristo, eram presos. Eles eram mortos, eles ficavam presos porque eram envergonhados em praça pública. Nós vamos ver que Saulo, que quando ele começa a perseguir a igreja, ele foi na Damasco, pediu uma carta para poder prender todos os cristãos, poder matar, poder mandar prender. Mas no caminho de Damasco, olha só que interessante, no caminho de Damasco, Saulo estava indo contra aquela carta, uma autoridade, uma carta que aonde ele fosse, ele tinha todo o poder em tuas mãos. Se achasse alguém que estivesse falando do amor de Jesus, pregando fazer os feitos que Jesus fez aqui na terra. Interessante que quando Saulo ele está no caminho, uma luz resplandece, ouve-se uma voz dizendo: Saulo, Saulo. A Bíblia diz que Saulo ele ouve aquela voz. A Bíblia diz que aqui Saulo estava com os homens do seu lado. Aqueles homens não viam quem era, só ouviram. Mas a Bíblia diz que Saulo ele ouviu a voz e diz: quem és tu? A voz responde: sou eu, Saulo, a quem tu persegues. Meu Deus. Olha só que interessante. Ainda que aquelas tentam te perseguir, aqueles que estão buscando em tentar te parar, estão tentando fazer com que você pare, desiste da caminhada. Mas vai Deus, Jesus vai de encontro. Olha só, pastor, que interessante. Jesus foi de encontro. Sou eu, Saulo, a quem tu persegues. Meu Deus. Interessante que a Bíblia diz que Saulo imediatamente cai com o rosto em terra. Ele fica cego. A Bíblia diz que ele fica por 3 dias orando. Olha só. Ele vai com a mão direita. Ele fica cego. A Bíblia diz que ele está orando. Sim ou não, pastor? Sim. Porque a Bíblia fala assim que Deus disse para Ananias, olha só. Ananias, vai até a mão direita, porque lá eu tenho um varão valoroso, que ele está orando por 3 dias, jejuando, que viu alguém empunhava a mão sobre ele. É oração, é resposta de Deus. Passa. Ananias chega até lá. E quando ele bate na porta, os seus soldados estão com Saulo. De repente, quando ele olha assim, os soldados veem Ananias. Ele sabe, ele ouve a voz de Ananias fazer: deixa que ele venha. A Bíblia diz que Ananias orou para Saulo, e o Espírito Santo do Senhor tomou posse sobre a vida dele. Mais um se converteu aos caminhos do Senhor Jesus.
aquele que perseguia, aquele que tinha autoridade, aquele que fazia de tudo para prender os cristãos naquele tempo. Porque não era fácil naquele tempo pregar o Evangelho do Senhor, pregar os feitos que Jesus fez aqui na terra. Assim então Jesus se converteu, começou a fazer a obra missionária. A Bíblia diz que agora Pedro e os discípulos de Jesus começam a pregar o Evangelho do Senhor, começa a pregar aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus ordenou para que eles viessem fazer a vontade de Deus, pregar o reino dos céus. A Bíblia diz que Herodes agora começa a perseguir os crentes, começa a perseguir aqueles que pregam o Evangelho do Senhor, aqueles que foram chamados, foram escolhidos para fazer a vontade do Senhor. Pensa que é fácil? Não é fácil. Meu Deus, olha aí. Pensa que é fácil fazer? Pensa que é fácil estar aqui no altar, dirigindo uma igreja, direcionando um discípulo de oração. Não é fácil não, irmãos. É perseguição todo o tempo, é levante. A Bíblia diz que Herodes agora começa a prender os cristãos. A Bíblia diz que ele pega Tiago, aleluia, irmão de João, mata o fio da espada, porque estava pregando o Evangelho, Meu Deus. porque estava falando do amor de Jesus, porque aprendeu aquilo que Jesus ensinou, uma ordenança de pregar o Evangelho. Tiago errou o fio da espada. E a Bíblia diz que Herodes apresentou o povo e o povo se apegou com isso. Viu que era bom aos olhos do povo. Já viu, irmão, já passou para pensar que quando nós estamos bem, ninguém se alegra com a nossa vitória, ninguém se alegra com a nossa cura, ninguém se alegra com a nossa bênção. São poucos que se alegram. Agora a Bíblia diz que Herodes matou Tiago ao fio da espada, e o povo se alegrou. Ele viu que era bom aos olhos do povo. Agora a Bíblia diz que ele vai, pega Pedro, lança no cabeceiro, prende Pedro. Pedro está preso. A Bíblia diz que começa a dizer, narrar a sua narrativa, que Lucas começa a narrar que Pedro, ele vai para o cárcere, é posto numa cela, aonde tem quatro quartetos de homens, somando 16 homens, 16 soldados para segurar um homem, porque nem Jesus tinha tantos soldados assim para prender Jesus. Agora coloca Pedro ali no cárcere. Pedro está ali, preso, isolado, abandonado, esquecido, talvez até mesmo esquecido. Pedro se achando, vamos conjecturar aqui, eu estou dizendo, a Bíblia não fala. Agora imagine Pedro ali preso, abandonado, esquecido, e fala assim: vou morrer mesmo? Estou aqui mesmo preso? Ninguém vai me socorrer? Ninguém vai me tirar daqui? Pedro está onde? Deitado. Pedro, ele está deitado. Eu fico imaginando a situação de Pedro. Pregou, ensinou, preso no cárcere, aonde que ninguém pode tirar. Mas lá no céu tem alguém olhando para mim por você. Tem alguém olhando para mim por você. Mesmo que você se ache abandonado, mesmo que você ache esquecido, mesmo que você se acha abandonado por todos, mas lá no céu tem alguém olhando para mim por você. Ele está dormindo. Ele está no cárcere. Mas foi daqui que a igreja orava,
continuamente Aleluia. por ele a Deus. Pedro pode até se achar, eu estou esquecido, abandonado, mas tinha alguém lá fora orando. Meu Deus. A igreja estava orando. Você pode até estar pensando, mas nada acontece na minha vida, mas tem alguém orando por você. Você pode até pensar, estou esquecido, eu estou na igreja, eu estou passando por isso, essa situação, mas tem alguém orando por você. Verdade. Por mim tinha alguém orando. Alguém estava orando para a minha vida, para me estar aqui hoje. Alguém estava orando por você porque você está aqui hoje. Você não está em vão aqui não. Você não vem por queda não. Você não quer vir por queda. Alguém está orando por você. Aleluia. Alguém está orando. Deus, ele é tão lindo. Às vezes nós pensamos, eu estou esquecendo, eu estou abandonado. Mas tem alguém que está ali, Deus visitar. Deus vai fazer. Deus cura. Deus entra com providência, Pai. Senhor, vai naquela casa, Deus. Deus vai entrando naquele lugar, Pai. Senhor, entra nessa situação. Tem alguém que sempre está orando por nós. Nós nunca estamos abandonados. Nós achamos que estamos abandonados. Entendeu? Ana era perseguida. Ana era humilhada. Ana estava passando por um processo de uma luta. E sempre alguém disse assim: eu tenho. Essa é a que eu tenho. Olha, eu tenho. Você não tem. Ó, eu tenho 3. Olha, eu tenho 4. E você não tem nenhum. É a resposta de Deus. Eu não sabia, irmãos. Eu não sabia que é terça a resposta de Deus. Alguém estava orando. Alguém estava orando por igreja. Ana, ela sai e vai para o templo. Ela não tem nem força de orar. Os seus lábios só mexiam. E sempre tem alguém dizendo assim: está chorando, está na igreja, está só vive chorando, está embriagada. Olha, a Bíblia diz que um sacerdote é como se fosse, entra alguém ali chorando, sem força de orar, e o pastor olha assim: está bem, né, pastor? Mas o quadro muda quando Ana fala assim: não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, ela está apavorada. Olha só que quando Deus ele entra na situação, ele muda o cenário. Ela entrou chorando, sem força de orar, sem força de falar um clamor: Deus. Ela entrou chorando, cabisbaixo, só os seus lábios mexiam. Mas quando Deus ele entra no ambiente, muda o cenário. Olha o que ele vai fazer: vai que Deus conceda a tua bênção. Meu Deus, olha aí. Olha como Deus trabalha. Nós não entendemos o mover do Senhor, nós não entendemos o agir do Senhor. Tem momentos na minha vida que eu falo: Deus, por que eu estou passando por isso? Tem momentos que nós queremos desistir, abrir mão de tudo. Eu fico imaginando a gente inteiro deitado, dormindo. A Bíblia diz que sobreveio o anjo, resplandeceu o lugar e toca em Pedro, porque onde que Pedro estava era escuro. Mas quando o anjo do Senhor ele entra, quando Deus quer operar, pode estar escuro, pode estar em treva, mas as tempestades, as potestades vai em retirada, porque a luz do Senhor resplandeceu o ambiente. Meu Deus, aleluia. É Deus. Na ótica humana, um homem, para entrar ali, para salvar Pedro, primeiro ele tinha que passar por uma porta de aço. E a porta não é pequena.
Depois de passar aquela porta, tinha mais duas portas. Tinha mais duas portas que eles tinham que passar. Porque eles tinham que passar pelas portas aonde estavam os soldados. E depois abrir a porta, a cela onde estava Pedro. E seria impossível. Porque o homem, ele quer trabalhar do lado de fora. O homem começa a trabalhar de fora para dentro. Olha aí, gente. E olha que interessante que Deus envia um anjo. Pedro está dormindo. E quando o anjo chega, ele toca Pedro. Ei, levanta. Meu Deus. Te coloca de pé. Agora Pedro falou, então o anjo faz assim: ata a sandália dos teus pés. Me segue. Pega a tua capa e joga nas costas. Meu Deus. O anjo chegou e escureceu no ambiente. As potestades, as trevas saíram. Interessante que os guardas estavam ao lado de Pedro, estavam ao lado da cela. Pedro ele começa a passear, a andar. Eu não entenderia mais nada se fosse eu. Porque Pedro ele começa a andar e passa ao lado dos soldados, sem entender nada. Porque quando Deus reagir, tem situações no momento da nossa vida que a gente, Deus, eu não aguento mais essa luta, essa prova, um dia todo. Quando a gente dorme, a gente acorda no dia seguinte, acabou a prova. Aquela prova que você tinha, nossa Deus, eu não sei o que aconteceu. Eu estava precisando de algo e apareceu do nada. Deus ele trabalha, não é da forma que nós queremos, não é da forma que nós queremos entender. Deus trabalha do jeito dele, é da forma que ele quer trabalhar, é da forma que ele quer agir, é da forma que ele quer agir, é da forma que ele quer operar na nossa vida. E as pessoas que estão ao nosso redor não entendem, nem eu entendo. Nós não entendemos. Uma certa vez, pastor, aconteceu algo com o meu irmão. Meu irmão foi preso por causa de um outro irmão meu pegou uma droga de um rapaz. Olha só, foi para casa da minha mãe. Eu estava em casa, eu ia para minha mãe, eu ia levar um dinheiro para minha irmã. Só aconteceu tudo. Eu disse que eu acabei não indo. E a polícia ligou: ó, seu irmão está na delegacia, meu irmão foi preso. E eu falei: Deus, eu não aceito isso, Deus, eu chorava, eu clamava, a minha mãe desesperada. Eu falei: Deus, eu não aceito isso para dentro do meu irmão, guarda meu irmão. Eu ficava assim: Deus. Uma certa vez, eu falei: valeu Deus, hoje vai ser diferente. Deus, hoje eu vou para a igreja. Eu ia para o culto. Deus, eu não vou orar assim: Deus, abençoa ele. Deus, entra com Deus na minha vida. Eu falei assim: Deus, eu não vou pedir mais nada para o Senhor hoje. Deus, eu vou lá na tua casa, eu vou até oração eu tenho. Eu estava ontem de manhã e eu falei: Deus, eu vou pregar. Ele falou: fala sobre o testemunho que você fez. E eu falei: Deus, eu não vou pedir isso. Deus abençoa, Deus, eu orei o Pai Nosso, falei: Deus, vai de ponto, não faz nada disso. Deus, eu só vim para te adorar. Receba o nosso louvor. De repente, a irmã falou assim: irmão, eu fui louvar, pastor, e eu comecei a louvar. Tinha uma irmã que ela estava enferma, ela estava com câncer. A minha mãe falou assim: Marcelo, ela estava com câncer. E nesse momento eu falei: Deus, eu não vou pedir para o Senhor me abençoar. Não, Deus, eu vou somente te adorar. E uma irmã, ela estava no fundo. Eu comecei a louvar, aquela mulher deu um grito. Eu decidi desse jeito: Deus, eu não vou pedir nada, só vou te adorar. E aquela irmã, ela deu um grito, pastor. Ela gritou, ela veio no altar, ela disse assim: eu fui curada. Eu fui curada. Aleluia. Porque ela estava pedindo cura. E eu não entendi nada. Ela falou que esse mudou os calos na cabeça dela, ela gritou: eu fui curada, eu fui curada.
eu falei, Deus, obrigado por isso. Eu lhe agradeço, Senhor. Porque eu não vou pedir nada. Eu falei, Deus, eu não vou pedir nada hoje do Senhor. E quando eu desci do altar, ela olhou e falou assim: Deus não ouviu a tua oração. Meu Deus, eu creio. Em poucos dias você vai ver a resposta. Nossa, passou 3 dias. Eu estava em São Paulo, eu recebi um telefonema. A minha irmã, Marcelo, tem alguém que quer falar com você. Eu atendi, eu estava fazendo serviço dentro de uma loja. De repente, meu irmão, oi. Aleluia. Então tem alguém orando por nós. Verdade. Tem alguém orando por você. Tem alguém orando pela igreja. Na batalha sou comandaço. Olha, é a resposta de Deus. Talvez você está orando, talvez você está chorando, pedindo a Deus, Deus entra com resposta, Deus entra com providência. Ei, não precisa, continue orando, continue buscando ao Senhor, porque em momento exato Deus vai entrar com a resposta e você vai se alegrar, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Olha Pedro passando pelo quarto. Ele passa a primeira porta, passa a segunda porta, e ele se depara com uma porta de ferro. A Bíblia diz que existia uma porta de ferro, e ele passa por aquela porta. Tem portas que nós vamos falar assim: Deus, é tão difícil essa porta se abrir. Deus, é tão difícil essa porta, Senhor, se abrir na minha vida. Mas se Deus prometeu, vai se cumprir. Meu Deus. Se Deus falou que vai acontecer, então vai acontecer. Você talvez pode estar pensando nessa porta que não há. Senhor, essa enfermidade aqui não é curada. Deus vai visitando, Pai, aquele Senhor que está tão difícil. Mas você vai passar pela porta. Vai fazer igual Pedro. A Bíblia diz que ele não entendeu nada. Quando ele se deu conta, ele já estava do lado de fora. Porque Deus, ele não trabalha de fora para dentro. Deus trabalha de dentro para fora. Aleluia. Deus, ele trabalha de dentro para fora. Quando nós clamamos, quando nós oramos, Pai, vou fazer oração. A Bíblia diz que Moisés, quando ele vai para a peleja com os amalequitas, olha só, o pastor está aqui. Se eu falar alguma coisa, o pastor está. Moisés, Arão e Hur. Josué está na peleja. Espera aí, Moisés, Arão e Hur estão onde? Eles estão intercedendo. Josué está na peleja. Agora imagina, nós ficar aqui 1 hora com a mão levantada, intercedendo, orando, buscando. Deus vai visitando, Deus dando vitória, Deus dando providência, Deus dá cura, Deus vai dando vitória, Deus vai livrando. Deus, imagina, mas nós vamos fazer o quê? Abaixar as mãos. Agora imagina Moisés ali. A Bíblia diz que ele estava com as duas. Quem aguenta ficar com a mão 10, 20 minutos levantada? Moisés intercedendo para o povo. A Bíblia diz que quando Moisés está com as mãos levantadas, o povo está vencendo. Mas quando Moisés começa a abaixar, os amalequitas começam a vencer. Moisés levanta a mão de novo. É assim que acontece na nossa vida. Nós estamos que Deus vai visitando, Deus está curando, Deus está curando, Deus está. Vai chegar um momento que nós vamos fazer o quê? Fraquejar. Porque a peleja é contínua, a luta é travada. E a gente não vai aguentar. A perseguição está tão grande no meu trabalho que tem que falar: Deus, eu prefiro sair. Mas quando eu chego no trabalho, eu falo: Deus, tem um momento que eu falo: Deus, vai na frente, Senhor, fecha a porta. Deus, vai na frente, Deus. Porque tem um momento que nós sabemos, nós falamos assim: glória a Deus, aleluia. Mas vai chegando um momento que ele está assim: aleluia, glória a Deus. Porque a luta vai tremendo.
A luta está tão travada que daqui a pouco a gente levanta, glória a Deus, já sai marchando na igreja. Passa uma semana, mas sempre tem alguém que está nos ajudando. Verdade. Moisés levantava a mão, baixava. O povo começava a pelejar, começava a ganhar guerra. Moisés levantava, opa, agora tem dois do lado dele. Bom, peraí, vamos levantar a mão dele. Vem aqui, pastor. O pastor está acabando de levantar. O pastor começa a baixar. A igreja começa a se esfriar. A igreja, os obreiros começam a desanimar. Aí o pastor levanta a mão de novo. O povo começa a glorificar. Os obreiros começam a ficar mais fervorosos, começam a buscar mais. O ciclo de oração começa a estar todo mundo na igreja. Vamos interceder, vamos visitar. Os tocadores começam a tocar. Eles abaixam a mão e começam a esfriar a igreja de novo. Mas de repente vem, pastor, eu vou te ajudar. Você já não? Aí o obreiro começa a levantar a mão e a igreja começa a crescer. A igreja começa a descer. A igreja começa a levantar e a subir. O povo começa a glorificar. A igreja começa a vencer. A igreja começa a orar. A igreja começa a interceder. Olha só, irmãos. Olha só como que Deus trabalha. É um intercedendo na igreja vencendo. É um orando na igreja vencendo. É um orando em igreja. Posso sentar em você? Está vendo como Deus trabalha? Meu Deus! É dessa forma. Olha só o que a Bíblia diz. Neemias. Vamos para Neemias agora, pastor. Neemias estava triste. A cidade foi destruída. Os muros foram derrubados. As portas foram queimadas. Os muros foram vendidos. Neemias ouve falar. A Bíblia diz que Neemias, ele se entristece, ele fica triste, ele chora e ora. Aleluia! Entende que a resposta de Deus é só oração. Ainda que nós não temos forças de orar, mas nós choramos, ficamos tristes. Tem momentos que nós choramos mais do que ficamos tristes, porque nós não conseguimos nem abrir a nossa boca. Mas os nossos choros, as nossas lágrimas, nos transformam em oração para Deus. Aleluia! A Bíblia diz que Neemias ele ouve falar do teu povo, do sepulcro dos seus pais. Ele ficou triste. A Bíblia diz que ele chorou. Primeiro ele chorou. A Bíblia diz que ele ficou triste, chorou e orou. Ele se apresenta ao rei, porque ele servia. Imagina, a Bíblia quando estava lendo, a Bíblia diz que quando ele se apresenta ao rei, ele estava de cabeça baixa. E o rei se deparou com isso, opa, percebeu. Significa que Neemias nunca se apresentou perante o rei triste, cabisbaixo, sempre alegre, cabeça levantada, cabeça erguida. Interessante que o rei percebeu, por que ele está triste? É como se fosse assim, nós estamos na casa do Senhor, se apresentando a Deus. O nosso louvor, de repente nós estamos tristes, nós não queremos orar, não queremos adorar, não queremos louvar. Alguém diz assim, mas por que está triste? A cidade, o povo, aqueles que não foram cativos, estão lá, na miséria, na pobreza, na destruição, no que sobrou na cidade. Mas se ele orou, tem uma resposta. Aleluia. Senhor, se eu pudesse lá edificar o mundo, ajudar o povo, interceder pela igreja, olha só, está como se fosse assim, Deus, eu quero ir lá ajudar a igreja, eu quero interceder para aquele povo, ajudar o pastor que está lá, ajudar a igreja que está naquela situação
Deus, eu preciso, Senhor. Vá. Mas só imagina, pode ir. Porque ele foi para edificar os muros, a cidade que foi assolada. Quando a igreja está em constante oração por aqueles que estão caindo, aqueles que afastaram da casa do Senhor, quando a igreja começa a orar, Deus ele entra com providência, Deus ele entra com escape, Deus ele entra com a cura, Deus ele entra com a providência, Deus ele entra com a resposta, Deus ele entra com a solução para a minha vida. Pedro ele passou por aquelas portas. A Bíblia diz que ele vai até a casa onde estava aquele povo reunido. E a Bíblia diz que uma menina ouviu a voz de Pedro. Aleluia! Você pode até se achar, porque nos dias de hoje, as prisões que nós vivemos são aquelas prisões do desanimo, a depressão, as perseguições. Tudo isso faz com que nós não tenhamos mais forças para estar na casa do Senhor. Faz com que nós não podemos mais ter força para buscar orar o nome do Senhor Jesus. Buscar a Deus. Nós temos igual a situação. Dormir. Não é vou dormir que já está tudo perdido mesmo. Mas nós achamos. Nós pensamos dessa maneira. Nós podemos até falar assim, acabou a esperança, vou desistir, vou abrir mão. Mas de repente Deus levanta alguém e fala assim, tenha bom ânimo. Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Aleluia! Porque eu envio um anjo hoje. Eu resplandeço o ambiente. E te dou a esperança. Mostro o caminho. Te guio para que você venha passar pelas portas que você acha que não vai abrir. Mas sou eu o dono da porta. Sou eu que abro a janela. Sou eu que passo com você. Sou eu que caminho. Sou eu que direciono, sou eu que pego teus passos na mão do comandaias e canarabandai e mostro para aqueles que tentou te parar, que tentou te desanimar, que te caluniam, que te perseguiam, que te exaltam, te mostram, que falam, sou eu quem te chamou, sou eu quem te escolhi, sou eu que ungi a tua mãe. Ainda bem de pensar que você vai parar, porque eu te coloco de pé. Abre as cadeiras, que você passa, que você vai dar nas portas, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Ei, dá a mão do povo a nós. Você vai passar. E a vitória é do povo de Deus. Mas tudo isso é oração, é perseverança, acreditar que Deus é a resposta, que Jesus é a resposta que nós temos que buscar. É só Jesus tem a resposta. Ele é a própria resposta para a minha vida e a tua vida. Porque nós estamos aqui hoje. Porque um dia alguém orou por mim. Amém, irmãos? Receba essa vitória. A Bíblia diz que quando Pedro ele chega, o povo que estava orando, a igreja que estava orando, ele fala assim, não acredito que é Pedro. A Bíblia diz que Pedro fica por alguns minutos e depois, quando Herodes percebe, já foi tarde, porque Herodes queria matar Pedro no mesmo dia, na mesma noite, quando ele foi preso, porque tinha que esperar
tempo, né? Porque era a festa do Ácidos, né? Era a festa da Páscoa. Aí ele falou, não, depois da Páscoa nós matamos ele. Mas a Bíblia diz que Herodes queria matar Pedro no mesmo dia. Mas Deus entrou no providência e deu o livramento para Pedro. E as palmas para você hoje. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, igreja maravilhosa. Gostei, hein? Glória a Deus, aplauda Jesus esta noite, irmãos. Oh, glória. Eu creio que é noite de livramento. Quem crê que é noite de livramento? Enquanto a igreja orava, Deus deu o livramento para Pedro, irmãos. Só consegue dormir em meio à prisão quem sabe que Deus está no negócio. Enquanto a igreja está aqui, irmãos, você pode ter certeza que Jesus já está jogando por terra muitas cadeias do mundo espiritual, muitas algemas do mundo espiritual. Enquanto a igreja está nesse ambiente, o Senhor ele vai dando livramento, o Senhor vai dando vitória. Enquanto o nosso irmão missionário Marcelo ministrava, quem tem ouvido espiritual ouviu barulho de cadeia sendo quebrada, barulho de corrente sendo jogada por terra, porque Deus trabalha desse jeito. Amém? Se põe de pé glorificando o nome do Senhor. Amém? Por que pode glorificar o nome do Senhor? Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida do nosso amigo missionário Marcelo, missionária Patrícia. Me socorreram outro dia, meu Deus do céu. Irmãos, eu fui numa agenda lá na Vila Brasileira. Não, nem a Vila Brasileira, no Parque Municipal, Parque Olímpico. E eu ia vir embora a pé. Aí o Marcelo e a Patrícia estavam lá, falaram assim, pastor, você vai como? Eu falei, vou andando, é rapidinho. Eles falaram, não, entra aí, pastor, entra aí. Aí a gente leva você lá. E irmãos, e foi providência de Deus na minha vida naquele dia. Deus abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. Irmãos, só alguns avisos aqui em nome do Senhor. Nossa irmã Jamile, Deus abençoe, sua tia também. Deus abençoe em nome de Jesus. A nossa irmã, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Irmãos, quarta-feira, amanhã, ensaio das irmãs e da mocidade, tá bom? Não falte, já é o ensaio do congresso. Dia 24 e 25 já é o nosso congresso das irmãs aí, do círculo de oração. Então amanhã, às 19h30, ensaio com as irmãs e com a mocidade, amém? Então não falte em nome de Jesus. Quinta-feira da vitória. Na verdade não é quinta-feira da vitória, é quinta-feira do avivamento. Amém? Pastor Edson vai estar pregando. Pastor Edson também é uma bênção, um grande amigo nosso. Vai estar ministrando aqui na quinta-feira, às 7h30. Sábado, às 19 horas, nós temos uma carta para responder na de Madureira do Butujuru, amém? Congresso do Círculo de Oração. Então as irmãs aí do Círculo de Oração, fiquem atentas aí, que depois a pastora vai estar combinando para a gente poder estar indo lá responder essa carta. Domingo, Escola Bíblica Dominical, 9h30 da manhã, e às 19 horas, culto de primícia. Não esqueça de trazer o quilo de alimento. Amém, igreja? Amém! Ih, a igreja está fraquinha. Amém, igreja? Amém! Glória a Deus. Ricardo, vai ter brinde? Então, gente, deixando bem claro, esse domingo agora só vai receber papelzinho quem trouxer alimento. Amém? Amém! Amém? Amém, irmão? Só vai receber o papelzinho quem trouxer o alimento. Então eu vou deixar alguém aqui na porta do altar com papel e já o alimento. Levou alimento, recebe papel. Irmãos, o que está acontecendo? Culto da primícia, culto de Santa Ceia, os irmãos não estão trazendo alimento, amém? A gente está aí elaborando uma forma de incentivar os irmãos, dando algum brinde para os irmãos, só que mesmo assim os irmãos não têm trazido alimento. E o que acontece? Tem muitas pessoas dentro do ministério que precisam ser cuidadas e nós não estamos conseguindo cuidar porque está faltando alimento, amém? Então o que acontece? Não podemos fazer que nem aconteceu com Noemi, né? Em Belém, na terra do pão, estava faltando pão.
Então não pode faltar alimento na casa de Deus, não, irmãos. Não pode faltar alimento. Então os irmãos aí, olhem lá no seu armário, tragam um quilo de alimento. Se Deus tocar no seu coração para abençoar com a cesta básica, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus? Vamos receber a bênção apostólica em nome de Jesus? Mais algum recado? Não? Fabiana, que é bênção apostólica, não para ela, calma lá. Amém? Faz assim com as mãos, palma das mãos para cima em nome de Jesus. Deus abençoe também nossa irmã Tamires, que está cooperando conosco nessa noite. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e vós, não só hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diz amém. Se Deus é por nós, operando Deus, ninguém está encerrado. As palmas é para Jesus. E cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Amém.